Bom dia a todos, a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Duran e eu estou como professora da Escola Bíblica na classe das mulheres. Eu sou muito grata a Deus porque a igreja, ela é uma igreja comprometida com a palavra, e o pastor Ademar também. Eu sou muito grata a ele porque ele tem me dado essa oportunidade de eu estar na minha missão com as mulheres. Eu tenho essa missão desde quando eu era jovenzinha. Sempre acreditei que uma mulher estruturada, uma mulher sábia, uma mulher conhecedora da palavra de Deus, ela pode conduzir o seu lar, a sua vida pessoal de uma forma diferente. E eu gostaria de deixar um convite aqui para as mulheres que ainda não estão naquela classe, que possam aproveitar a oportunidade quando a igreja retornar, de estar ali estudando com a gente, conhecendo mais intimamente Deus, porque quando a gente tem uma intimidade com Deus, essa dificuldade que nós estamos atravessando agora de não poder sair, de ter que renomear as nossas tarefas, de ter que reformar algumas coisas, fica muito mais leve. E de ter que atravessar também os obstáculos, fica muito mais leve, porque nós podemos falar de verdade de um Deus que fez muita coisa pelo seu povo lá atrás, e Ele pode fazer muita coisa ainda, e nós precisamos ter conhecimento para poder estar passando isso adiante. E esta é a lição que nós vamos ter assim que a igreja reabrir, que nós precisamos fazer a obra mesmo com oposições. Nós estamos estudando Neemias, um livro rico demais para estruturar a nossa vida e a nossa intimidade com Deus. Não perca essa oportunidade. Venha assim que a igreja abrir. Um abraço grande para todas e para todos. Oi, eu sou a Isabelle, faço parte da EBD, junto com o pastor Ademar e toda a equipe. Estamos em oração pelo nosso país, por nossa igreja, por nosso mundo, né? Porque estamos em uma pandemia mundial e mesmo com tantas essas coisas ruins que estão acontecendo, a gente ainda pode estar bem de saúde e tá falando com o Pai do Céu. Eu acredito que se isso tá acontecendo é porque Ele permitiu, e por que não a gente não parar, já que a gente tá totalmente todo mundo afastado, a gente sentar, orar, ler uma Bíblia, adorar Ele, porque a gente faz bem, faz muito bem falar com o Papai do Céu. E é isso que Ele quer, sabe? Ele quer a reaproximação do povo, porque a gente acabou se afastando muito com o tempo, com as coisas que acontecem na sociedade, e Ele quer que a gente fique pertinho dele de novo, né? Por isso eu vou cantar um louvor, Maranata. Só um trechinho pra dizer que mesmo em tanta coisa ainda a gente tá com Ele, e Ele ainda tá com a gente sempre, né? Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Novamente nós estamos aqui no nosso espaço Escola Bíblica Dominical, EBD, nossa Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, e nós ficamos muito gratos a Deus, porque já que não podemos estar juntos, Deus nos dá essa oportunidade de, mesmo em poucos minutos, mesmo querendo falar bastante com vocês, mas a gente consegue, né, através de Deus, da equipe desses meninos abençoados que cuidam da gente aqui nesse momento, de toda a filmagem, de todo o preparo para isso. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder estar falando com vocês todos os domingos, nesse horário da Escola Bíblica Dominical. Então, que Deus abençoe a sua vida e que a palavra de Deus, que é viva, eficaz, penetrante, ela possa, mesmo em poucos minutos, falar ao teu coração
e que você receba aí esta porção e anime a sua fé, fortaleça a tua fé através da palavra de Deus. Tá bem? Essa é a nossa intenção. Deus abençoe então a sua vida. Eu gostaria de ler apenas alguns versículos de uma passagem bem conhecida, que eu acho que você já ouviu essa passagem por centenas e centenas de vezes, que fala sobre o leproso purificado. Está lá em Mateus, no capítulo 8, tem apenas 4 versículos, e eu vou ler então os 3 primeiros, tá bem? Se você tem acesso à sua Bíblia, está aí nas suas mãos, você quer acompanhar comigo na Bíblia, pode, tá bom? Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do 1 ao 3, dizendo para você também que esta passagem também se encontra nos outros evangelhos, e eu fiz a escolha por falar aqui em Mateus, tá bem? Numa revista corrigida como é a minha Bíblia. Então fala o título, O Leproso Purificado. Você já ouviu isso antes, não ouviu? Então tá bom. Então a Bíblia diz assim: e descendo ele do monte, se ele é Jesus, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Então, do verso 1 ao 3, do capítulo 8 de Mateus. Então tá bom. Nós sempre usamos este leproso, em todo o tempo que pregamos essa palavra, nós usamos a vida desse leproso, porque isso aqui aconteceu no passado, no ministério de Jesus, é uma verdade. Nós sempre usamos este leproso como um modelo assim de adorador. Sempre falamos sobre a sua adoração, porque a Bíblia diz que quando ele se aproxima de Jesus, ele, em primeiro lugar, ele adorou a Jesus. Então nós usamos ele como modelo. Usamos também ele como modelo de humildade, porque ele foi humilde, de sujeição, se sujeitou a Jesus, de obediência, porque ele foi obediente, também de fé, porque ele teve fé, também de coragem, porque ele foi corajoso, e outras coisas mais, que a gente pode se basear nele, né? E vamos comparar o que aconteceu nesse passado, na vida deste leproso, com os dias de hoje, que estamos vivendo. Primeiro, esse leproso ele vivia isolado da sociedade. E ninguém podia se aproximar dele, porque ele não deixava com que ninguém se aproximasse dele. Porque, afinal de contas, ele era um leproso e a lepra era contagiosa, era uma doença contagiosa. Então ele tinha que viver separado da sociedade. Ele não podia ter uma vida social com os demais de forma alguma. Ele não podia se aproximar de ninguém. Carregava também uns sinos, quem sabe na ponta de um bastão, um pequeno bastão, ele carregava ali uns sinos para se identificar, para identificar aos outros que ele estava leproso. E para aqueles que eram infectados na época ali com a lepra, em certos casos, conforme a gravidade da doença, eles eram levados para um vale, que eu entendo assim, chamado Vale dos Leprosos. Eles eram levados para um lugar como esse, ali ficavam confinados, ficavam presos ali, não podiam sair, porque conforme a gravidade da doença, a única coisa que restava para eles era a morte. Mas a atitude desse leproso, e a fé, e a sua fé, venceu a lepra, venceu aquela doença,
de tal forma que ele foi curado. E aí sim ele pôde então, após essa cura, sair do seu isolamento, sair lá do vale onde ele vivia, do vale dos leprosos, sair do leprosário, porque ele recebeu a cura. Então, irmãos, nós estamos vivendo também um isolamento social. E todos se identificam hoje com o medo. E que jeito que a gente percebe que muitos têm medo? Porque colocam as suas máscaras. Então você vê que a pessoa passou a usar uma máscara porque ele tem medo de ser infectado. Hoje se usa muito esse álcool, que até então pouco se falava nesse álcool gel. Hoje é o que mais se usa, é um dos produtos mais consumidos hoje, é esse álcool gel. Por quê? Porque as pessoas também estão confinadas em casa. Então, a gente entende, faz uma comparação com a vida daquele leproso. Ele se identificava com aqueles sinos, né? E porque era leproso. E nós nos identificamos muitas vezes com uma máscara, com álcool em gel, confinados em casa, por causa dessa situação que o mundo está vivendo. Mas o pior que eu acho de todos os isolamentos, nós temos aquele que está isolado em casa. Nós temos também aquele que está isolado num leito de hospital. Temos também aquele que está isolado lá numa UTI. Nós temos famílias isoladas para todos os lugares. Nós sabemos disso, isso é uma verdade. Não podemos negar isso que está acontecendo. Então, mas pior do que todos os isolamentos que possa existir, pior que todos, se fala muito nesse isolamento social, que as pessoas não podem estar juntos, as famílias não podem estar juntos. Tem casas que as famílias que pessoas foram infectadas ou que estão com suspeita, que as pessoas se separaram nos próprios cômodos da casa, não pode se ver, estão dentro de uma casa, mas não se veem. Então isso está acontecendo. É um isolamento social, chamado isolamento social. Mas pior do que qualquer isolamento, eu entendo que a pior coisa é quando a pessoa se isola de Deus. Eu chamo isso isolamento espiritual. É quando a pessoa se afasta de Deus, quando a pessoa rejeita Deus. Sabe? O que eu vejo também, o que eu tenho visto, né? A gente vê pela televisão e também alguma vez que a gente sai um pouquinho de casa, a gente consegue ver nos mercados pessoas que não estão muito preocupadas. Existem pessoas que não estão preocupadas com tudo isso que está acontecendo, sabe? Tem pessoas que mesmo vendo tudo isso, continuam lá suas festas, continua lá com o seu vinho, continua lá com as suas cervejadas, né? Com as suas churrascadas. Não sou contra um churrasco, é até muito bom, mas sou contra a pessoa dar as costas para Deus, não fazer caso daquilo que está acontecendo. Enquanto o povo de Deus, enquanto os cristãos estão clamando a Deus, dia e noite, para que acabe tudo isso, para que Deus dê um basta nisso. Nós temos orado constantemente, lido a palavra de Deus. Esse tempo que nós temos ficado em casa, nós temos dedicado quase todo o tempo a Deus, na palavra de Deus, em busca do coração de Deus, para uma resposta para tudo isso. Mas tem gente que não está nem aí. E tem pessoas que preferem o isolamento de Deus. Não quer se isolar das coisas que está acostumada, das suas festas, das suas bebedices, mas disso não querem se isolar, mas se isolam o tempo todo de Deus. Dão as costas para Deus e querem viver o curso
desta sociedade pecaminosa. Então, significa, o significado espiritual da lepra chama-se pecado. Isso eu estou falando no espiritual, não estou falando no físico. Mas o espiritual significa, a lepra significa pecado. E nós sabemos que o pecado, ele gera morte. E a morte, para aqueles que não conhecem a Deus, que não querem saber de Deus, gera o inferno, a eternidade no inferno. Então, você que está me ouvindo, né, você pode entender comigo que deixar a Deus, que a pessoa se ilude em deixar a Deus e buscar o recurso mundano, buscar o mundo, buscar a resposta no mundo. Tem pessoas que vivem de notícias ruins, só querem ouvir aquilo que divulgam as televisões, as coisas, mas não querem saber de Deus. Então a Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo 15, no verso 2, diz: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Então, infelizmente, com tudo isso que está acontecendo, existe aqueles que deixaram a Deus, que deram as costas para Deus. Existe aqueles que não estão nem aí com as coisas de Deus. Mas a você, ouvinte, mas a você, cristão, a você que tem buscado ao Senhor, eu quero animar, eu quero trazer uma esperança muito forte no teu coração, na tua alma, que em breve essa sua oração será respondida. Deus vai responder às nossas orações e vai nos tirar deste isolamento que nós temos vivido. Deus vai nos tirar. Como deu liberdade àquele leproso no passado. Nós não estamos com lepra, graças a Deus. Mas Deus vai nos tirar deste isolamento e vai nos levar de volta no convívio das nossas famílias, dos nossos irmãos e principalmente, volto a repetir, que saudade da nossa igreja, que saudade da nossa comunidade. Então guarde isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Se você que está me ouvindo ainda não fez isso, entregar sua vida para Jesus, seu coração para Jesus, deixar esse mundo pecaminoso, deixa esse mundo leproso, sabe? Deixa essa lepra chamada pecado e volte para Jesus. Se entregue para Jesus, tenha uma vida com Jesus. E ao findar disso tudo, um dia esse mundo, isso tudo vai findar. Jesus voltará, vai vir buscar a sua igreja. Deus vai te levar também para a glória, para a eternidade. Você vai viver uma eternidade com Deus. Você não vai para o inferno, você vai viver no céu a sua eternidade. Então, irmãos, grave aí esta palavra. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. E nós não vamos deixar o Senhor. De forma alguma nós vamos deixar o Senhor. Eu quero neste momento estar orando com você, abençoando aí a tua semana, que está começando, né? E desejar a ti uma semana de boas notícias, uma semana de vitória, uma semana de bênção. E quem sabe nesta semana nós teremos a grande notícia do céu, de Deus, que chegou o fim de tudo isso que está acontecendo. Amém? Então vamos orar nesse momento. Onde você está aí, baixe a sua cabeça, estenda a sua mão e creia, una a sua fé com a minha, e nós oramos assim: Senhor, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós queremos descansar no Senhor com tudo isso que está acontecendo. E nós sabemos, meu Deus, que a pior coisa que pode acontecer é quando as pessoas se isolam de Ti, da Tua palavra, do Teu amor. Quando as pessoas se isolam da Sua salvação. Então, meu Deus, que nesses dias
seja dias de reflexão para o pecador, para aqueles que não te conhecem, possam se render a Ti, voltar para o Senhor. Embora, meu Deus, todos têm medo da morte, mas quem sabe, através deste medo, muitos voltarão para o Senhor, muitos estarão aos seus pés, se renderão ao Senhor e serão salvos, meu Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós oramos, meu Deus, Te agradecendo, porque de uma certa forma o Senhor tem guardado a Tua igreja, o Teu povo, os nossos, aqueles que são Teus, os nossos queridos, o Senhor tem sustentado, tem abençoado em todas as formas, o Senhor tem nos guardado. Nós oramos, meu Deus, numa oração de gratidão e oramos no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima. Contribua com este ministério. Banco Bradesco, agência 0670, conta corrente 14865, dígito 2. Deus te abençoe grandemente.